Olá, pessoal! Vamos começar então, propriamente dito, né, o nosso curso de redação Power, né, em que eu vou te ensinar, né, a fazer a sua redação do zero, tá? O intuito é ensinar a redação para aqueles que têm mais dificuldades, para aqueles que não sabem por onde começar. Então, na nossa aula número 1, nós vamos, né, entender o que é dissertação, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é texto, tá? O texto do latim ele significa, tem o mesmo sentido, né, de tecer, né, de unir alguma coisa, unir tecidos, certo? E a ideia do texto é unir palavras, tá? O texto ele é uma unidade de sentido produzido por um autor, né? Por um autor ou autora, né? E é interpretada por um leitor, tá? Quando eu escrevo um texto, eu tenho que ter o que em mente? Eu tenho que ter em mente que alguém escreve para que alguém leia, certo? E essa pessoa que escreve, ela precisa ser clara para que o leitor entenda o que o autor quis dizer. Bom, quando se fala de redação, certo? De uma prova de redação, em sua grande maioria, né, a grande maioria das provas de redação, nós vamos trabalhar com textos dissertativos. Por isso que é importante nós pararmos para pensar o que vem a ser dissertar. Dissertar é expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito. No nosso caso, em que vamos participar de uma avaliação dissertativa, certo? De uma prova de redação, nós vamos dissertar de modo sistemático, profundo, mas de forma escrita, certo? Nós vamos expor o nosso ponto de vista de forma escrita, sempre lembrando que nós vamos nos utilizar, né, para expor o nosso ponto de vista, nós vamos nos utilizar da terceira pessoa, né, para fazer isso, tá bom? Então, qual é a estrutura de uma redação? Qual é a estrutura de um texto dissertativo? Então, vamos ver qual é essa estrutura. Nós temos a introdução, que normalmente é composta pelo primeiro parágrafo, tá? Nós temos o desenvolvimento, que começa a partir do segundo parágrafo. E nós temos a conclusão, que será o último parágrafo do nosso texto. Logo, nós podemos concluir que o desenvolvimento é aquela parte em que nós vamos ter o maior número de parágrafos, né? Nós temos aí um parágrafo para a introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento, e aí eu aconselho a vocês a fazerem entre 2 a 4 parágrafos, né? Não vamos tentar ultrapassar esse número de parágrafos, tá? Fica aí entre 2, 3 parágrafos. 3 parágrafos, 4 no máximo, né? Explodindo 4 parágrafos de desenvolvimento. E a conclusão, que vai ser aí um parágrafo, né, para finalizar o texto. Então, vamos entender um pouco melhor cada parte do texto dissertativo argumentativo, que é
né, o tipo de texto que é cobrado nas avaliações de redação, nas provas de redação. A introdução, o que seria a introdução, né? Seria o momento em que nós vamos apresentar, né? A introdução ela apresenta a tese ou ideia principal. É na introdução que eu vou definir o porquê eu estou falando daquele assunto, certo? Nós vamos ver mais adiante no nosso esquema de redação como chegar à ideia principal, aquilo que eu quero defender. Quando eu falo de tese, eu estou falando de algo que eu vou defender. Então, nós vamos ver tudo isso mais adiante. Agora, nós estamos só entendendo o que nós vamos ter em cada parte dessa. Então, na introdução, nós vamos ter a tese, né? Ou a ideia principal, que alguns teóricos vão chamar de tópico frasal, tá? Que seria aquela frase principal na introdução que vai apresentar a ideia principal do meu texto. Bom, o desenvolvimento. No desenvolvimento, o desenvolvimento apresenta os argumentos. É no desenvolvimento que eu vou colocar o porquê, né? Como que eu provo o meu ponto de vista. Então, lembrando que é importante que cada parágrafo tenha um argumento sendo trabalhado. Não é interessante juntar mais de um argumento em um parágrafo só. Não. O interessante é fazer com que cada parágrafo de desenvolvimento tenha o seu argumento. Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento, eles se iniciam a partir do segundo parágrafo do texto dissertativo argumentativo. A conclusão vai apresentar duas situações, né? É o último parágrafo em que eu vou ter dois pontos, duas coisas nesse parágrafo. Primeiro, eu vou ter uma frase principal em que eu vou relembrar aquilo que estava sendo dito lá na introdução com outras palavras. Ou seja, eu vou relembrar a tese. E em seguida, eu vou apresentar uma sugestão de intervenção. Ou seja, eu vou apresentar uma solução para o problema. E aí, que problema seria esse? Quando eu apresento a minha tese lá na introdução, gente, né? Quando eu apresento aquilo que eu vou defender lá na introdução, eu tenho que tratar aquilo que eu estou apresentando como se fosse um problema, tá? Um problema a ser resolvido. Então, na introdução eu apresento o problema, no desenvolvimento eu vou provar por que é um problema através dos meus argumentos e na conclusão eu relembro qual era o problema e apresento uma solução para resolver esse problema. E o título? Aí há uma dúvida que sempre surge. E o título, professora Lígia, é para colocar título ou não é para colocar título? Sobre essa situação, nós temos duas situações que podem acontecer, tá? Nos vestibulares, quando é obrigatória a presença de um título na redação, é sinalizado nas instruções contidas na própria prova. Então, no caso dos vestibulares, quando há o objetivo de se ter um título, quando o título ele é obrigatório, quando a banca examinadora daquele vestibular espera que você coloque o título, eles vão colocar que o título é obrigatório na instrução da própria prova, tá bom? Isso serve tanto para vestibulares como para concursos. Agora, no caso do Enem, o título ele é opcional, tá? No caso do Enem, o título é opcional, ainda que seja adicionado, não será avaliado, levando em conta as 5 competências exigidas na correção. Como nós sabemos, o Enem apresenta 5 competências que vão ser consideradas lá, né, para que a prova seja avaliada e cada competência, né,
vale 200 pontos, totalizando, né, 1.000 pontos na prova de avaliação, na prova do Enem, né, de redação, tá bom? Então, essa aí foi a nossa primeira aula. Até a próxima, né? Sigam-me aí nas redes sociais, no Instagram, @LigiaPsico, no YouTube, Aquela Tia Louca. E também aproveitem aí para comprar o nosso material, o e-book Redação Power, em que nós temos aí muitas dicas e tudo que você precisa saber de forma escrita, tá bom? Então, até a próxima aula.